Fala, meu povo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos mais a um podcast Solta o Verbo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que o título chama um pouco a atenção, mas você vai entender o que eu quero falar. E para você que tá procurando uma namorada, para você que namora, para você que é casado, eu tenho certeza que de alguma forma você vai aprender alguma coisa nesse vídeo aqui. E desde já eu quero pedir para você deixar o seu like aí, compartilhar com os seus amigos, apertar no sininho lá e tamo junto. Então, hoje a gente vai falar sobre as mulheres e é interessante que quando a gente quer entrar num relacionamento ou quando a gente quer fazer uma mulher ficar caidinha por nós, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender que isso é um negócio que precisa ser estudado e que merece o nosso devido valor. Sempre que a gente quer conquistar respeito de alguma coisa, você precisa conhecer aquilo. Por exemplo, se você vai trabalhar, né, que nem o Kim que está atrás da câmera, ele é videomaker. Então, para ele trabalhar com as câmeras, ele precisou estudar o que é o obturador, o que é ISO, é, o que a lente faz, para ele poder executar um bom trabalho, para ele ser um bom profissional naquilo. Se você quer ter um bom relacionamento, quer fazer com que a sua esposa, ou que a sua futura esposa, ou que a sua namorada, ou que a sua futura namorada fique caidinha por você, é interessante você saber como funcionam as mulheres. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Um erro que eu cometia quando era mais novo era achar que a mulher era um objeto de conquista. Então todo mundo batalhava para ter uma mulher, mas na realidade, tipo assim, botava uma roupa bonita, ficava encarando, passava, né, na época do colégio, passava na frente da sala dela e olhava para dentro, né? Tentava chamar de alguma forma a atenção para tentar conquistar. Mas conforme foi passando o tempo, eu fui percebendo que na realidade eu só queria me aproveitar. Eu só queria era conquistar só para dizer para os outros que eu tinha conquistado, só para beijar na boca, só para mostrar que eu era o cara, que eu era o bam bam da parada. E o primeiro tópico que eu anotei para a gente conversar hoje é justamente isso: mulher não é objeto de prazer dos homens. Mulher não é diversão de uma noite, mulher é compromisso para uma vida. Olha que interessante, mulher não é diversão para uma noite, é um compromisso para uma vida. Porque quando a gente fala de mulher, a gente está falando de algo muito precioso, de alguém que tem uma história, que tem uma família, que tem suas dificuldades, que tem as suas qualidades, de algo que é precioso. Então, mulher não é como um copo d'água que você vai usar só quando você quer e depois você vai descartar. Não, mulher é um negócio que precisa ser respeitado. Mulher é um negócio que precisa ser valorizado. Então, o primeiro ponto que eu quero te chamar a sua atenção: não trate a mulher como um objeto. Ainda que muitas mulheres se permitam ser tratadas dessa maneira. Mas talvez essas mulheres que se permitem ser tratadas assim, talvez elas nunca foram amadas de fato, talvez nunca foram amadas por um homem de fato. Então, qualquer migalha de amor que elas tiveram, elas estão achando que é amor de verdade. Então, se você conhece alguma mulher que se permite ser abusada, ser tratada como objeto, não seja você mais um que vai mexer com os sentimentos dela, que vai machucar o coração dela. Que você seja mais um que vai entrar na vida dela para valorizar essa mulher. Beleza? Tinha uma história de dois amigos que eles estavam vendo um quadro e aí um deles falou assim: "Nossa, olha esse quadro maravilhoso e essas cores quanto tempo demorou para pintar esse quadro, olha só que coisa mais linda". Então ele foi tocar no quadro e o amigo dele falou: "Epa, não toque". Aí ele perguntou: "Mas por quê?". "Porque isso é um Rembrandt". Porque o cara que pintou, cara, o cara é zica na parada, isso não é qualquer quadro. Então tome cuidado com o que você vai fazer com esse quadro, porque ele é muito precioso. Da mesma forma são as mulheres, são coisas preciosas que merecem carinho e atenção, e não é qualquer um que vai chegar tocando, e não é qualquer um que vai chegar beijando. Primeiro elas precisam ser valorizadas e respeitadas. Segundo ponto que eu anotei aqui é que mulheres precisam de cuidado e atenção. Se você for perceber, se você está numa roda de amigos, numa festa ou em algum lugar, você vai perceber que no grupo das mulheres existe um tipo de conversa e no grupo dos homens existe outro tipo de conversa. Geralmente as mulheres vão estar conversando sobre seus sentimentos, sobre sua relação, sobre o TPM, sobre as dificuldades da vida.
Aí você chega despretensiosamente no grupo do homem, tá lá ele conversando sobre a furadeira nova que ele comprou, sobre as reformas na casa dele, ou a galera mais nova sobre o jogo de computador. Enfim, você percebe que são universos diferentes e a gente, como homem, precisa entender como funciona o universo feminino. Mulheres são mais sentimentais, homens são mais racionais, mulheres são mais emocionais, homens são mais visuais, são mais práticos, né? Então, se você não está disposto a, por exemplo, ouvir uma mulher, não se relacione com uma mulher. Se relacione com o teu computador, se relacione com a tua furadeira. Mas se você quer de fato ter um relacionamento com uma mulher, quer fazer uma mulher ficar caidinha por você e que você tenha um relacionamento saudável, esteja disposto a ouvir. E não só ouvir aquelas ouvidas que entram por um ouvido e saem pelo outro, mas ouvir com o coração, com empatia, se colocando realmente no lugar daquela mulher. A mulher se sente amada quando ela é ouvida, ela se sente valorizada, ela pensa, poxa, ele me ama tanto, ele gosta tanto de mim, que ele está dedicando do tempo dele para entender os meus sentimentos, do que eu estou passando. E nós, como homens, amadurecemos muito quando paramos para ouvir, tá bom? Descubra o que faz ela se sentir amada, porque nem todas as pessoas são amadas da mesma forma. Por exemplo, tem pessoas que se sentem muito amadas quando recebem um presente, ela fica feliz da vida quando recebem um presente. Agora, tem pessoas que ficam felizes quando você leva ela para passear no parque. Tem pessoas que se sentem felizes quando recebem um abraço. Então, descubra como a mulher gosta de ser tratada, como ela gosta de ser amada. O desafio do homem é amar, porque para nós parece que é um pouco mais difícil, porque amor, ele não é só um sentimento, ele não é só um fogo que nasce no momento que você enxerga alguém bonito, não. O amor é uma atitude e é algo que você precisa tomar uma decisão. Eu vou fazer isso, então eu vou ter um ato de amor, né? Terceiro ponto que eu anotei aqui para a gente conversar é o seguinte: mulheres gostam de fidelidade. Fidelidade em todas as áreas. Por exemplo, na área financeira. Eu conheço muitos casais que eles são casados, mas a mulher não sabe com que o homem gasta o seu dinheiro, o homem não sabe com que a mulher gasta o seu dinheiro. Isso gera uma desconfiança, isso gera um ciúme e acaba dando até algumas brigas, e eu sei que muitos relacionamentos terminam por conta do lado financeiro. Então seja aberto onde você gasta o teu dinheiro, ou se você vai entrar num relacionamento, tenha a ciência de que relacionamentos foram feitos para durar. E quando eles durarem, quando eles estiverem mais maduros e chegar nesse momento de discutir sobre a relação financeira, esteja disposto a abrir a tua conta bancária e mostrar para tua mulher. Isso cria mais proximidade, afinal, você está junto para se tornar uma carne, você está junto para se tornar uma união, né? O relacionamento é isso, o casamento é essa união. Outro ponto sobre a fidelidade são as redes sociais. Esteja disposto a entregar a senha do teu celular para tua mulher. Se você é um cara fiel, por que você tem algo a temer ao entregar o teu celular para ela? Muitos homens deixam de mostrar o celular para a mulher, isso cria muita desconfiança, isso gera abertura para ciúmes. E cara, não queira viver um relacionamento repleto de ciúmes. Queira viver um relacionamento aberto, saudável, um relacionamento de confiança, tá bom? Outros pontos que são mais internos sobre a fidelidade são, por exemplo, os pensamentos. Tome cuidado com os teus pensamentos, porque de repente você não está atraindo ou deixando de ser fiel à tua mulher com atitudes e palavras, mas no teu pensamento você está sendo infiel. Você tem pensado em outras mulheres, você tem olhado para outras mulheres e de alguma forma isso mexe com a gente. E talvez você não esteja sendo infiel se relacionando com outra mulher, mas talvez você está sendo infiel olhando para outra mulher. E eu tenho certeza que a tua mulher ou a tua futura mulher vai gostar de que os teus olhos estejam atraídos por ela e não por outras mulheres. Então fique de olho também nesse tipo de infidelidade, porque mulheres gostam de fidelidade. Ou, por exemplo, quando você está numa roda de amigos e eles começam a falar sobre mulheres, e mulheres que já ficaram, e mulheres que já transaram. Cara, toma cuidado para essa conversa não te sugar, para você não entrar nessa conversa
tenta fugir disso, porque isso vai fazer muito mal, isso vai causar desconfiança no relacionamento, isso vai plantar alguma raiz de infidelidade no teu coração. Então tome cuidado até mesmo com as pessoas que você tem andado. Quarto ponto que eu anotei para a gente conversar é que todas as pessoas têm problemas. Sejam homens, sejam mulheres, todos eles têm problemas. E as mulheres não são diferentes. Eu lembro da história de um amigo que ele é casado com uma mulher e ele estava tendo muito problema no relacionamento e a gente foi conversar e de repente ele falou assim para mim, Eric, eu acho que eu vou divorciar, acho que eu vou acabar com esse relacionamento. Eu falei, por que que você vai acabar com esse relacionamento? Ele falou assim, porque a minha mulher tem muito problema. Minha mulher tem esse problema, tem aquele outro problema. E eu pensando em tudo que ele estava falando, eu dei uma resposta assim para ele, eu falei, cara, você vai se divorciar da sua mulher porque ela tem problema, beleza? E aí você vai começar a se relacionar com outra mulher. Mas eu tenho uma novidade para te contar. A outra mulher também vai ter problemas. Então, os problemas que surgem com as mulheres, com os relacionamentos, eles servem para ser solucionados. Eu sempre gosto de dar o exemplo de uma planta. Por exemplo, uma planta, quando ela começa a murchar, você não vai lá simplesmente arranca ela e bota uma planta nova, não. Você vai olhar aquela planta, você vai tentar perceber o que está acontecendo naquela planta para ela ficar daquele jeito. Então você vai lá, vai pegar o adubo, vai botar na raiz dela, vai regar, você vai fazer com que essa planta tenha vida de novo. É a mesma coisa nos relacionamentos. Não é o primeiro ou o segundo problema que você vai desistir, mas você vai enfrentar, você vai descobrir a causa daquele problema e você vai buscar uma solução e vai fazer isso persistir. Toda vez que um relacionamento passa por problemas e ele persiste, ele fica muito melhor, o casal fica muito mais unido. Então, problemas às vezes servem para nos moldar, nos lapidar e para fortalecer, e não simplesmente para substituir a tua mulher por outra ou a tua futura mulher por outra, né? Muitos casais, ou muitos casados também, depois que conquistam uma mulher, eles simplesmente param de se importar com a sua aparência, eles param de tentar conquistar a sua mulher, eles pensam, poxa, agora eu já consegui a minha mulher, então agora tá tudo tranquilo. Não, cara, continue cuidando da tua aparência, continue elogiando a tua mulher, continue dando flores para tua mulher, continue dando surpresas para tua mulher. Mulheres gostam de serem cativadas, gostam de ser amadas, valorizadas. Pega um dia e fala para ela, amor, eu adoro o jeito que você fala. Amor, eu gostei muito como você tratou essa pessoa. Amor, eu gosto disso na tua personalidade, no teu caráter. Esse tipo de coisa faz com que a planta seja regada, com que o relacionamento não murche, com que o relacionamento não acabe. Eu tenho certeza que é muito melhor você ter um relacionamento duradouro, que tem uma base sólida, do que cada vez você precisar de um novo relacionamento e aí você deixa pessoas frustradas, você fica triste, e aí uma par de coisa que você vive que talvez você não gostaria de ter vivido. Estude sobre casamento, afinal você fica 4, 5 anos na faculdade estudando para ter emprego, mas você não perde tempo para estudar sobre como são as mulheres, sobre casamento, sobre relacionamento. Gaste tempo com isso, vale a pena. O quinto ponto que eu botei aqui é assim, ó, é você entender que nenhum relacionamento vai conseguir suprir os teus vazios e carências. Sabe aquela figura que o pessoal fala, eu vou encontrar a minha metade da laranja? Cuidado, porque as pessoas elas acham que vão conseguir encontrar em outra pessoa aquilo que falta nelas. E aí elas falam, minha metade da laranja, minha alma gêmea. Mas na realidade, meu amigo, você precisa ser uma laranja completa. Você precisa ser um homem de caráter maduro. Não deixe para buscar aquilo que falta em você em outra pessoa. Busque você curar os teus traumas emocionais, saber por que você tem os teus problemas. Corre atrás, amadureça, se prepare para um relacionamento. Porque se nem você gosta de você do jeito que você é hoje, como que você vai obrigar outra pessoa a gostar de você? Então, seja uma laranja inteira, seja uma pessoa completa. Eu lembro que quando eu comecei a gostar da Lari, da minha esposa, eu estava muito bem, cara, e eu não precisava de um relacionamento. Não era o que eu estava procurando, eu estava pleno, estava tendo uma relação gostosa com Deus, estava gostando de ficar sozinho comigo, gostava de sair com meus amigos.
E não era uma preocupação minha achar uma mulher. Quando a Lari apareceu, ela estava da mesma forma. Eu consegui enxergar isso nela. Aos poucos a gente foi se aproximando e naturalmente a gente gostou um do outro. E também, se desse errado naquela época, os dois sairiam felizes, porque o objetivo da nossa vida não era simplesmente arranjar uma pessoa, não era simplesmente buscar prazer, não era simplesmente buscar sexo, não, a gente já tinha uma relação conosco mesmo e com Deus saudável. Então a gente tinha a ciência de que nenhuma pessoa ia conseguir suprir os nossos vazios. Talvez seja por isso que por falta desse entendimento e dessas coisas que a gente conversa, que muitas pessoas não conseguem fazer com que os relacionamentos sejam duradouros. E assim eles ficam trocando de mulher de tempos em tempos. E no relacionamento, para você ser uma pessoa melhor a cada dia, você não vai conseguir fazer isso sozinho. A imagem que o apóstolo Paulo usa na Bíblia para descrever como que é a relação de Jesus Cristo com aqueles que amam a Jesus Cristo é a relação do noivo e da noiva. É como se Jesus fosse o noivo e aqueles que amam a Jesus Cristo, denominados igreja, são a sua noiva. E nessa relação, a Bíblia mostra que o noivo se entregou completamente pela sua noiva, a ponto de morrer, para que a sua noiva fosse entregue a Deus sem mancha, sem culpa, sem pecados, que ela chegasse limpa, para que ela chegasse bem cuidada diante de Deus. Deus nos colocou uma responsabilidade como homens. Ele nos colocou a responsabilidade de cuidar das mulheres, para que no final da nossa carreira elas fossem entregues a Deus bem cuidadas. Você tem uma responsabilidade como homem, assim como Jesus, que abriu mão de sua glória, abriu mão de sua grandeza por amor a nós e nos salvou de nossa miséria, entregou a própria vida dele para que a gente fosse salvos e alcançasse então a vida eterna. É a mesma responsabilidade que nós, como homens, temos com as mulheres. Nós devemos se entregar pelas mulheres. Nota que Jesus nunca se perguntou, nossa, mas será que vai valer a pena morrer por essas pessoas? Não, ele amou. Ele amou até o ponto de se entregar, de sangrar numa cruz. Ele falou, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso por amor. Eu vou fazer isso porque eles precisam disso e eu sei que esse é o meu papel. Nós, como homens, também temos esse papel de se entregar. Você está disposto a morrer pela pessoa que você ama? Talvez essa é uma pergunta que você precise responder para saber se você está pronto para um relacionamento sério. Jesus se entregou por nós. Da mesma forma, nós temos uma missão. Precisamos se entregar completamente pelas nossas esposas, pelas nossas mulheres, pelas nossas futuras mulheres. As mulheres precisam ser amadas, valorizadas, respeitadas. E foi isso que Jesus fez com as mulheres. Ele foi carinhoso com as mulheres, ele sempre perdoava. Você tem dificuldade de perdoar? Jesus perdoava e nós devemos perdoar também. Ele era um bom ouvinte, ele era sincero e ele conseguia ver o coração das pessoas. Somente o Espírito de Deus consegue acessar a nossa alma e mudar quem nós somos. Talvez nesse vídeo você tenha percebido várias coisas que você ainda pode melhorar. E eu tenho alegria de te dizer, Deus está pronto para te ouvir. Deus está pronto para ouvir a tua oração sincera. Uma conversa, fala, Deus, não consigo fazer isso. Mas Deus está pronto para te ouvir, para mudar o teu coração e para que você tenha um relacionamento saudável e duradouro. Cara, para mim não tem coisa mais bonita nessa vida do que ver dois velhinhos de mão dada andando na rua. E eu falo para Lari, eu quero que a gente seja assim. Eu quero que a gente chegue no final da nossa vida com um relacionamento saudável, sem brigas, sem discussões a todo tempo, mas algo tão bom, tão prazeroso. E, gente, eu tenho experimentado isso. Eu tenho experimentado essa relação e ser casado é muito bom. Ainda mais com a mesma pessoa. E é isso que eu quero para minha vida. E eu desejo que esse sentimento que eu sinto, também outras pessoas possam viver. Por isso eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, tenha tocado o teu coração. Para que você possa olhar para as mulheres e tratar as mulheres de outra forma. Demorou? Se esse vídeo conversou com você, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aqui embaixo, fala alguma alegria, alguma tristeza. Se você tem alguma dificuldade, comenta aqui, vamos trocar uma ideia, vamos criar uma comunidade, vamos se ajudar. A gente está aqui na disposição para ajudar e para servir vocês também, tá bom?
Então é isso, gente. Tamo junto, que Deus abençoe. Solta o verbo, tá na pista e é nóis.